aonde vocês estão, vocês fiquem à vontade, mas eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então essa é uma opção. E aquele povo diz, olha, não, nós vamos servir ao Senhor, ao Deus verdadeiro. Ele diz, então vocês deixem todos esses falsos deuses, esses ídolos para trás e vão servir a Deus. Mas o que eu achei interessante é que Josué fala com eles, olha, vocês não podem servir a Deus. Aí eu fiquei questionando, por que Josué falou para eles isso? E depois, na sequência, vem a explicação. Ele diz, porque Deus é um Deus justo, é um Deus zeloso, e se Ele faz o bem para vocês, e vocês vêm fazer o sair fora da linha, Ele vem com um juízo muito forte para cima de vocês. Mas aí o povo foi unânime em dizer que, não, nós vamos servir a Deus, vamos servir a este Deus grande e forte e poderoso. E Josué fala, então vocês são testemunhas próprias que vocês vão servir a Deus? Sim, somos testemunhas. E Josué, ele, além disso, ele pega uma pedra e levanta ela no alto, né, para mostrar, fala, essa pedra aqui vai ser testemunha de tudo o que está acontecendo neste momento. E o povo, eles ouvem mesmo, e a palavra de Deus diz que Josué, ele morre aos 110 anos de idade, mas os anciãos, eles continuam, né, ministrando aquilo para o povo, e o povo continua, né, sendo fiel por um período. Mas trazendo para os dias atuais, tem muitas pessoas que dizem, eu sirvo a Deus, mas eles querem modelar Deus da maneira deles. Tem pessoas que ficam, como diz o ditado, crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, e acha que está tudo bem, que Deus é um Deus que só quer o coração, que está tudo bem e eu posso servir a Deus dessa maneira. Não. Deus continua o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, de Jacó, o mesmo Deus de Josué, é o mesmo Deus que está hoje. Mas, irmãos, alguém pode dizer, olha, irmão Elias, mas antigamente, na antiga aliança, Deus era mais assim. Não, Deus continua o mesmo. Se você for ver, na nova aliança, em Atos dos Apóstolos, vocês vão ver o caso de Ananias e Safira, que tentaram enganar o Espírito Santo e morreram. Então, Deus continua o mesmo. Então, você tem que ter essa opção. Hoje, a palavra de Deus é uma palavra de conserto para nós todos. Uma decisão para nós. Quem a gente quer servir? Se é a Deus ou se é o diabo? Não podemos ficar em cima do muro, porque em cima do muro é muito perigoso. Em cima do muro você é um alvo fácil. Se está uma guerra, vamos supor guerra de flecheiros, e estão tocando de um lado para o outro, você está em cima do muro, você é o alvo mais propenso a ser atingido. E Jesus mesmo disse naquela carta à igreja de Laodiceia, tu não és nem morno, nem quente, nem frio. Antes fora quente ou frio, mas porque tu és morno, eu vou vomitar da minha boca. Então, o próprio Jesus não quer ninguém que fica meio cá, meio lá. Ele quer que a gente seja por inteiro. Então, quando o profeta Malaquias escreve aqui, outra vez vereis quem é o ímpio e quem é servo de Deus, é notório. É notório. O ímpio, ele age de impiedade. Não é porque ele está na casa de Deus, não é porque ele vem todos os domingos na casa de Deus, que ele é um servo, né? Muitas vezes é só uma aparência. E lá fora, ele não paga suas contas, lá fora ele faz tantas coisas erradas, engana o povo. E Deus conhece o interior do nosso coração. Muitas vezes é só uma aparência, mas Deus conhece o nosso interior. Por isso, eu sempre repito aqui, eu gosto de dizer, quando Samuel chega ali, Deus fala com Samuel, olha Samuel, o homem olha para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Deus conhece, e ninguém foge dos olhos de Deus, né? O salmista diz, posso subir lá nas alturas e na profundidade, os teus olhos vai me alcançar. Então ninguém escapa dos olhos de Deus, e aquele que serve a Deus com sinceridade é notório. Você vê que é uma pessoa que não tem malícia, que é uma pessoa que não tenta passar ninguém para trás, ele tem um caráter ilibado, ele é uma pessoa honestíssima,
ele tem a preocupação de ter um bom testemunho, porque o testemunho dele vai falar muito alto, então ele vai evitar falar coisas que vai comprometer. Eu mesmo, eu tenho um site, no meu site ali na internet, mas eu cuido muito com o que falo. E muitas vezes uma gravação de 1 minuto, quando eu faço todas as manhãs, eu olho durante quase 1 hora, eu edito, eu vejo se não tem alguma coisa que vai ferir ou machucar alguém que foge da palavra. Hoje mesmo eu trouxe uma palavra bem difícil sobre as riquezas, sobre a avareza, mas está tudo escrito. Eu faço questão de deixar lá escrito para que todos possam ver, todos possam meditar, que as palavras não são minhas, são as palavras de Deus. Então Deus, Ele quer que nós tenhamos um coração humilde, um coração sincero. Errar, podemos errar, mas vamos chegar na presença de Deus rasgando o nosso coração, se humilhando, que Deus vai, como esse povo, fazer um concerto conosco e nós vamos ter um respaldo muito grande na presença de Deus, vamos ter mais autoridade, né, em tudo que nós vamos fazer, o respeito não só com a igreja, com os nossos pastores, mas o respeito com a sociedade. Porque alguém vai dizer, não, aquele realmente é um crente sincero, eu gostaria de ser um crente. Se eu for crente, eu vou ser como aquele, não como aquele outro fulano que comprou aqui e não pagou. Eu me lembro que uma vez eu morava em Balneário, e o Espírito Santo disse para mim, vai e evangeliza seus vizinhos. A minha filha mais velha tinha uns 9 anos. Aí peguei ela para não ir sozinho e desci. Na frente do prédio tinha uma oficina elétrica, autoelétrica. E quando eu entrei naquela autoelétrica, aquele homem veio endemoniado, meio possesso. Ele veio e falou, que igreja tu és? Eu falei, eu não sirvo a Deus, a igreja, meu querido, eu sirvo a Jesus Cristo. Aquele homem abaixou a cabeça e foi para o canto, e eu fui evangelizando todos que ali estavam, clientes, funcionários, e eu saí e fui subindo. Quando eu estava na 3ª avenida, Jesus falou comigo, em meu nome expulsarei os demônios, em meu nome falarão em outras línguas, em meu nome se imporão as mãos e os enfermos serão curados. Aí eu pude entender, eu falei, olha, se eu dissesse para eles que eu era da Assembleia de Deus ou de outra qualquer denominação, ele podia falar, porque fulano comprou aqui ou fulano fez isso, mas de Jesus ele não pôde falar nada. E eu continuei, prossegui pregando a palavra de Deus. Então nós temos que nos espelhar em Jesus. Jesus disse, aprendei de mim, que sou humilde e manso. Ele não falou para olhar para os outros discípulos que estavam ali. É claro que hoje nós nos espelhamos nos homens de Deus, homens de oração. Eu, por exemplo, me espelho muito no nosso pastor presidente, homem de oração, homem de testemunho, homem que até aqui tem levado a igreja no plumo certo, e nós estamos vendo a cada dia, paulatinamente, Deus estendendo as mãos sobre a igreja, não só sobre a nossa igreja, mas sobre Camboriú. Estamos vendo a transformação, o arrependimento, pessoas voltando para Jesus, e isso é muito importante. Irmãos, então, fique com essa palavra no seu coração. Enquanto isso, o pastor Manuel da Guia vai colocar um louvor ali, seguirei o mestre. Não tem coisa melhor do que você seguir o mestre, você andar na presença de Deus, você não cochear em 2 pensamentos, como aquele povo estava. E Josué fala, olha, vocês podem até voltar para aqueles outros deuses, mas olha, eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Você que está agora ao redor da sua mesa, você que está ouvindo essa programação, seria muita ingratidão você virar as costas para Deus, como aquela igreja de Laodiceia, que só ficou olhando para o dinheiro, para o financeiro, e Jesus teve que bater na porta. Eis que estou à porta e bato, né? Teve que bater na porta para poder aquele povo se tocar e abrir a porta, mas eles só estavam preocupados com as coisas materiais. Mas que nós possamos viver uma vida voltada à palavra de Deus, buscando sempre as coisas do alto, sempre buscando ter um bom testemunho, porque vai ter recompensa para tudo isso. Naquele grande dia, nós vamos ter aquele momento maravilhoso do arrebatamento, poder ver Jesus face a face e poder conquistar os galardões que estão todos preparados para aqueles que servem a Deus e agem em conformidade com a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Disse Antes do Jesus. pastor Manuel colocar o vídeo, eu quero orar por você. Eu sei que você está com o coração aí batendo forte. Você que fez alguma coisa
que sabe, tem certeza que desagradou a Deus, você que está escondendo e não tem coragem de comunicar um santo da igreja, comunicar o seu pastor, mas Deus está falando que há tempo para você, a porta ainda está aberta, não houve arrebatamento, é tempo de fazer conserto, é tempo de voltar. Eu quero orar por você neste momento. Pai eterno, Pai santo, no poderoso nome de Jesus Cristo, teu Filho, mediante a tua palavra que foi pregada, Senhor, e a palavra que o pastor Nilton também trouxe para a reflexão nossa, Deus, mediante estas palavras, estas pessoas que estão nos ouvindo, que estão cocheando em dois pensamentos, que estão levando uma vida por um caminho tão largo, sendo que o caminho é estreito é que leva para o céu. Deus, que haja uma reconciliação neste momento, que essas pessoas possam, meu Deus, entender que não existe outro caminho e não existe outra verdade a não ser a sua. Existem muitos deuses falsos aí, muitas pessoas querendo enganar com suas heresias, mas existe um Deus verdadeiro que está escrito na sua palavra. Deus, que o Senhor venha, meu Deus, fazer cair todo esse jugo pesado desses ombros e venha, meu Deus, fazer entrar a sua santa e bendita palavra como luz, Senhor. Meu Deus, para que essas pessoas possam ver e sentir o arrependimento e se arrepender e voltar, Senhor, para os seus caminhos, a ser aquelas bênçãos que eram, as bênçãos que profetizavam na sua casa, as bênçãos que pregavam com autoridade, que eles possam voltar para os seus caminhos e continuar sendo bênção nesse tempo onde nós vemos os prenúncios do fim, nós vemos tempo de arrebatamento da tua igreja e queremos ver grande povo, nações, tribos e línguas subindo ao céu encontrar com o Senhor nos ares. Pai, essa é a nossa oração, no poderoso nome